paz do Senhor Jesus, bem-vindo a mais um AdnaCast, mais uma sexta-feira que estamos aqui com a bênção de Deus, com a palavra rema dos céus que Deus trouxe para abençoar a sua e a minha vida, né? Então, todas as sextas-feiras, não esqueça, às 17 horas estamos aqui ao vivo. Então, comece agora a compartilhar esse vídeo, a dar um like aí para que nós possamos entregar para o máximo de pessoas, né? E nós temos hoje essa palavra rema. Você já pensou se Deus perguntasse para você hoje qual seria o seu pedido? Se ele perguntasse, me faça um pedido, o que você pediria a Deus? Parece ser uma pergunta simples, talvez na sua cabeça uma resposta simples ou óbvia, mas na verdade já parou para pensar se realmente o que você quer é exatamente o que você precisa? Quem tem filhos, né, sabe que se você perguntar para uma criança o que ela quer comer, ela vai falar, eu quero um chocolate, hambúrguer, um Burger King, né, um McDonald's. E ela vai pedir aquilo que ela gosta. Então você vai perceber que conforme essa mesma criança ela vai crescendo, ela vai adquirindo experiência, ela começa a mudar os seus pedidos. Mas, se você como pai, você como mãe, atendesse os pedidos dos seus filhos desde a tua infância e fizesse tudo que eles quisessem, o que poderia acontecer com eles? Pois é verdade. Se Deus atendesse todos os nossos pedidos desde sempre, nós nos destruiríamos. Se o ser humano fosse atendido em todos os pedidos, em todos os momentos, ele iria se destruir. Comece a analisar toda a trajetória da sua vida. E desde quando você, não vamos excluir a sua infância, vamos pegar a sua adolescência, sua juventude, e todos os momentos que você pediu algo a Deus ou que você desejou algo, se os seus pedidos tivessem sido atendidos, quem seria você hoje? Será que você seria uma pessoa humilde que você é? A compaixão que você tem? A fé que você tem? Será que você estaria na casa de Deus? Onde você estaria nesse momento? Será que você estaria vivo ou viva? Então nós temos que nos perguntar, será que o que nós queremos é de fato aquilo que nós precisamos? E para isso eu separei um texto que nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 1, que diz assim: certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da adoração. Às 3 horas da tarde, estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmolas. Então aqui, esse aleijado era deixado todos os dias à porta do templo chamado Formosa, e quando ele viu que chegava Pedro e João, né, ele estava ali na porta do templo e pediu esmolas. Pedro e João olharam bem para ele, e então Pedro lhe disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção. Então, deles esperava receber alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso te dou. E em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. E imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes, e de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus.
Quando todo o povo o viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele, o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muitos admirados com o que tinha acontecido. O que aquele homem pediu para Pedro e João? Ou o que ele esperava de Pedro e João? Ele esperava esmola. O que ele queria era esmola, era dinheiro. Ele queria preencher as suas necessidades imediatas. Mas, na verdade, Deus sabia exatamente o que aquele homem precisava. E o que ele precisava era recuperar a sua possibilidade de locomover. Muitas vezes, nós estamos pedindo esmola para Deus. Nós estamos pedindo algo que preenche apenas a nossa necessidade imediata. E não conseguimos olhar a médio e longo prazo realmente o que vai fazer diferença na nossa vida. Vou te explicar. Muitas pessoas acham que um carro vai resolver a sua vida, uma casa vai resolver a sua vida, um bom dinheiro na conta vai resolver a sua vida. Mas, na verdade, o que ela precisa é de paz interior. O que ela precisa é conhecer a verdadeira prosperidade de Deus e entender que a paz verdadeira, ela sobrepõe todo o entendimento. E essa paz, ela não é a ausência das dificuldades que você tem na sua vida, mas ela é a certeza da vitória que você vai passar por essas dificuldades com vitória. Então, será que você não tem pedido esmola para Deus? Será que você tem olhado a tua vida a médio e longo prazo e entendido que de fato você precisa? Quantas pessoas têm pedido para o Senhor: Pai, me ajuda a firmar no teu evangelho, me ajuda a firmar na tua palavra, me ensina a orar, me ajuda a conseguir ler a tua palavra. Aí você fala: João, mas isso aí não é o que eu preciso hoje. Mas é, na verdade, o que vai fazer diferença para você todo o resto da sua vida. Porque a palavra de Deus diz que na mesa do justo não falta o pão. Opa, peraí. Quem é o justo? É aquele que tem a sua fé e na palavra de Deus, conhece e executa os mandamentos de Deus. Então eu preciso ser justo. E para ser justo eu tenho que conhecer a palavra. E para ser justo eu tenho que orar. E para ser justo eu tenho que conhecer a Deus. Então, uma decisão, um pedido correto me desencadeia todas as outras necessidades que eu preciso. Como em Romanos diz: tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Então, o emprego que você precisa, o carro que você precisa, o dinheiro que você precisa, tudo isso Deus do céu estará vendo e complementando na sua vida, mas não deve ser o seu principal foco. O seu principal foco tem que ser Cristo. Então, é muito normal o ser humano ele querer sanar a sua dor imediata. É normal, mas não quer dizer que é certo. E quando eu digo que é normal, é que é uma coisa cotidiana. Uma vez eu ouvi uma frase dizendo que mesmo que o errado todo mundo faz, não vai deixar de ser errado. E mesmo que o certo ninguém faz, nunca vai deixar de ser certo. Então, nós temos que entender que a sabedoria está no que pedimos a Deus. E muitas vezes nós perecemos porque não sabemos pedir exatamente o que precisamos. Então, muitas vezes nós temos que orar ao Senhor, buscando nele esse entendimento e sabedoria, para que ele abra os nossos olhos e nós consigamos entender o que eu preciso, que de fato vai fazer diferença na minha vida a médio e longo prazo. Eu sou sincero de dizer que eu já falei bastante com isso.
Teve épocas da minha vida, e como eu digo, eu me via como uma criança, né? Porque nós vamos crescendo e mudando o nosso gosto, vai mudando aquilo que a gente vê realmente que precisamos. Mas no começo, quando eu comecei a trabalhar, a ganhar meu primeiro salário, o que eu queria era comprar roupa nova, sapato novo. Quando melhorou, comprar uma moto, quando melhorou, comprar um carro, quando melhorou, comprar uma casa. Eu queria adquirir e entendia que aquilo ali é onde estava a minha felicidade, onde estava a minha paz. Se eu tiver um carro para andar, eu vou ser muito feliz. Se eu tiver uma casa para morar, eu vou ser muito feliz. Se eu tiver um bom salário, eu vou ser muito feliz. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, meus irmãos. O dinheiro, ele só vai suprir a sua felicidade até ele suprir suas necessidades básicas. As necessidades básicas é o quê? Moradia, comida, vestimenta. Até aí ele vai caminhar para te proporcionar, fazer parte da sua felicidade. A partir daí, o dinheiro ele não vai preencher o vazio dentro de você. Porque esse vazio ele só é preenchido pelo Espírito Santo de Deus. Se você pegar uma pessoa que tem suas necessidades básicas supridas e ela tem a presença de Deus na sua vida e ela é uma pessoa realmente fiel ao Senhor, ela vai ter uma felicidade que talvez um milionário não tem, que talvez um bilionário não tem. Está entendendo? O dinheiro, ele é um bom amigo, mas um péssimo patrão. E o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que quando você deixa que o dinheiro determine as suas ações, ou que o dinheiro seja algo que você acha que é o fato da sua felicidade e da sua paz, ele passa a mandar em você. E tudo que você fizer vai ser focado nele. E é onde ele passa a ser o seu patrão e um péssimo patrão. Por quê? Porque todas as suas atitudes vão se desencadear em busca de um objetivo que não tem sentido. Você fala assim, como não tem sentido, João? Vamos lá? Se a gente pegar aqui, por exemplo, vamos pegar lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, e vamos ver o que Salomão nos fala sobre isso, ó. Ele diz bem assim: eu disse a mim mesmo, venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Salomão chegou a um ponto da vida dele que ele quis adquirir tudo que vinha à mente dele. Tudo que vinha aos olhos dele, ele decidiu experimentar. Ele fala na palavra que ele manteve a sua sabedoria em mente, que aquilo ali era um experimento. Mas ele chegou ao ponto que viu que tudo aquilo era inútil. Aquilo não estava mais dentro das suas necessidades básicas. Aquilo já estava se tornando algo totalmente supérfluo. Só que a mente humana, ela começa a ser sugada por essas coisas supérfluas e começa a tirar do foco que realmente faz a diferença na sua vida, que é Jesus Cristo. E ele diz ainda no capítulo 5, versículo 10, quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Olha só. Aqui quando ele diz que quem ama é aquele que coloca o dinheiro como seu patrão, como eu disse agora. É um excelente amigo. Sem dinheiro, né? Você não tem suas necessidades básicas supridas e automaticamente não tem como dizer eu sou feliz e não tenho um tostão no bolso para comprar o meu alimento básico. Isso não existe. Até porque a própria palavra de Deus diz que se na mesa do justo não faltará o pão, quer dizer que ele suprirá suas necessidades e suprirá também suas necessidades financeiras. Então, quando nós vemos essa palavra aqui de Salomão e nós comparamos com o título hoje do nosso programa, que é o que você quer realmente não é o que você precisa, a gente entende que o ser humano está sempre em volta de coisas materiais. Se você pegar para analisar qual é
os motivos que as pessoas têm crise de ansiedade e depressão. E você começar a detalhar esses motivos. Será que alguém está tendo crise de ansiedade ou depressão porque está preocupado o dia que Jesus vai voltar? Obviamente que não. Mas estão preocupados porque talvez não vão dar conta de pagar a parcela do carro, talvez não vão dar conta de pagar a parcela da casa, talvez não vão conseguir fazer a viagem dos seus sonhos. E existem vários motivos. Mas todos esses motivos estão ligados às coisas físicas aqui desse mundo. Mas será que é isso que eu preciso para ser feliz? Será que o que eu quero realmente está ligado com o que eu preciso? Então por que Deus muitas vezes permite que nós entramos em momentos tão difíceis, talvez financeiramente, talvez na saúde, talvez em várias situações, para nos ensinar, para nos doutrinar, para nos educar? Por que Deus tem feito isso na vida de muitos, como já fez na vida de vários dentro da própria palavra de Deus? Por quê? Porque Ele sabe exatamente o que nós precisamos. Deus sabe que as coisas desse mundo, elas são extremamente passageiras. Eu ia falar até artificiais, mas acho que a melhor palavra é passageiras mesmo. Porque elas servem para nos atender enquanto nós estamos aqui. Então você tem algo aqui nesse mundo que vai te atender apenas enquanto você está aqui. Mas depois que você sair daqui, talvez você viva 50, 60, 70, 80 ou 120 anos, né, como diz a palavra. Talvez você viva lá os 120 anos, esses 120 anos vai passar. E se você souber que o que você adquirir aqui, ele serve simplesmente para te atender enquanto você está aqui, e que existe uma eternidade pós essa vida, onde realmente você vai colher toda a riqueza que você plantou, qual seria a sua atitude a partir de hoje? E o engraçado é que muitos sabem, mas não conseguem se atentar a isso. E eu não estou dizendo aqui, João, então quer dizer que eu não posso mais prosperar, que eu não posso mais enriquecer, que eu não posso mais adquirir bens? Pelo contrário, você pode e você deve. A prosperidade, eu vejo ela como um ensinamento de Deus, né? Quando Jesus contou aquela parábola dos talentos, eu percebo ali que Deus nos deu a obrigação de prosperar. Se você vê lá que aqueles que multiplicaram os talentos de Deus, eles receberam mais. Então eles tinham que multiplicar. Então os talentos que Deus te dá, você tem que multiplicar. Mas uma coisa é você prosperar em Deus. Outra coisa é você achar que essas bênçãos, essa prosperidade é todo o sentido da sua vida. E ela não é. Então muitas vezes quem tem 1 milhão fala, poxa, eu preciso de 2 milhões. Quem tem 2 fala, eu preciso de 10 milhões. E assim sucessivamente. Próprio Salomão diz na palavra dele que quando nós temos a riqueza como nosso foco, nada vai nos saciar. Mas quando nós temos Cristo e o reino de Deus como nosso foco, toda a riqueza e a prosperidade que nós conquistamos aqui nessa terra, ela entra dentro do nosso propósito. Propósito de quê? Propósito de cuidar bem da família, propósito de abençoar as pessoas, propósito de abençoar o reino, propósito de poder proporcionar uma viagem para sua família, de proporcionar uma viagem até para alguém que você gosta. De você sim comprar um carro novo, mas entender que aquele carro novo é para preencher sua necessidade, não para você ficar extravasando para que os outros vejam você de carro novo. Tudo muda o sentido. E uma coisa bem interessante que Salomão diz em Eclesiastes capítulo 8, versículo 19, que aquele a qual Deus dá sabedoria e que Deus traz a riqueza e a prosperidade, Deus também dá sabedoria para que ele possa usufruir. Então até a capacidade de usufruir das bênçãos que você recebe nesse mundo, é Deus que te dá. Então você está entendendo, irmão, que nós temos que avaliar a todo momento se aquilo que nós pedimos a Deus, aquilo que nós temos orado, aquilo que nós temos pedido ao Senhor, é realmente o que nós precisamos. É como uma árvore que a essência está na sua raiz.
E de acordo com o que entra na raiz, vai purificar ou vai ser um veneno para aquela árvore. Então, quando nós olhamos para a nossa raiz, o que nós precisamos para ter um tronco e os galhos fortes? Nós precisamos da palavra de Deus. Nós precisamos dos princípios cristãos. Mas vou voltar rapidinho àquele texto daquela pessoa que estava lá na porta, chamada Formosa, pedindo esmola. Aquele aleijado. Se ele soubesse que ele poderia pedir a um homem de Deus para que ele pudesse andar, será que ele estaria ali pedindo esmola? Ou ele estaria atrás desses homens de Deus ou atrás de Deus para conquistar a sua vitória? E o que isso quer dizer? Quer dizer que o conhecimento, ele é libertador. Que quando você não tem conhecimento, quando você não conhece as promessas de Deus, na palavra de Deus, quando você não conhece aquilo que Deus pode proporcionar, você não sabe pedir corretamente. Muitas vezes Deus pode usar como misericórdia, como usou com esse aleijado. É verdade. Mas o quanto ele poderia antecipar a sua bênção? E o quanto você pode antecipar a sua bênção? O quanto você, se entender a palavra de Deus, se entender aquilo que realmente faz sentido, aquilo que realmente você precisa para a sua vida, o que isso pode antecipar de bênção na tua vida hoje? Está aqui agora assistindo esse programa? Sim, pode estar caindo as escamas dos seus olhos, pode estar te despertando para analisar o que você tem pedido ao Senhor. Mas muitos ainda precisam ouvir essa palavra. Muitos ainda precisam refletir isso. Então, por isso que eu peço, compartilhe esse programa, compartilhe esse vídeo, faça com que mais pessoas possam ter sua mente aberta e possam buscar sabedoria em Deus para entender o que realmente elas precisam. Então, no momento que eu tenho o conhecimento do Senhor e que eu sei tudo que Deus pode de fato me proporcionar, eu paro de pedir esmolas. Eu paro de agir como aquele aleijado estava agindo à porta do templo, pedindo esmolas, porque eu sei que meu Deus pode me dar muito mais que esmola. Deus pode me ajudar a andar de novo. Deus pode me ajudar a levantar do buraco que eu estou. Deus pode te ajudar a sair do problema que você possa estar nesse momento. Deus possa te capacitar para aquele desafio que está à sua frente. Mas talvez você ainda está pedindo esmola. Então, hoje, a partir desse programa, Deus te diz: talvez eu não vou te dar ouro e prata, ou como Pedro disse, né? Eu não tenho ouro e prata, mas o que eu tenho te dou. Levanta e anda. O Senhor diz para você: levante e ande. E você tem Deus a seu favor. E a esmola nunca mais fará parte da sua vida. Glória a Deus. É uma palavra rema, é uma palavra libertadora, é uma palavra de ensino. E que nós possamos, de fato, analisar que temos pedido a Deus muitas vezes esmola do que aquilo que realmente precisamos. Eu fiz algumas anotações e aqui, por exemplo, olha: se Deus me deu um trabalho, então serei feliz com o que Deus me deu e farei o meu melhor. Uma pessoa que ela tem gratidão, não é o tema da nossa pregação aqui, mas está junto com a sabedoria, eu vou entender que eu tenho que fazer o meu melhor, porque eu peço, mas muitas vezes eu não estou conseguindo valorizar aquilo que Deus já me deu. Eu continuo pedindo e muitas vezes pedindo aquilo que eu não preciso, mas só aquilo que eu quero. E aí quando vem o que eu quero, eu recebo, ele não preenche o vazio dentro de mim e eu continuo a pedir e continuo insatisfeito. Se Deus me deu uma casa, que eu possa estar feliz nela. Ainda não é a do meu sonho, não importa. É a que você tem hoje. É a que você tem que demonstrar gratidão a Deus. Porque quem é fiel no pouco, no muito será colocado.
Nós temos que ter essa ciência. Que tudo que Deus vai nos dando, nós temos que mostrar para o Pai que fazemos bom uso, que estamos felizes e que merecemos mais se caso Ele vê em nós graça. Se Deus te deu um carro, talvez ainda não é o dos seus sonhos, talvez ainda não é o automático que você quer, mas faça um bom uso. Seja grato, seja fiel naquilo que Deus tem colocado na sua vida e busca no Senhor realmente que Ele te instrua a pedir o que você precisa, mas nunca mais você vai pedir esmolas. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe essa palavra no teu coração e que ela possa realmente cravar no teu peito, na tua mente, e que você possa direcionar agora todas as suas orações e os seus pedidos. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos fazer uma oração para que Deus possa abençoar, a nossa vida, possa abençoar a sua casa, a sua família, os teus familiares. Feche seus olhos e vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa palavra rema do Senhor. Obrigado pela tua fidelidade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado por ser Deus em nossas vidas. Senhor, eu peço que o Senhor possa abençoar cada família que está assistindo esse programa, cada pessoa que está assistindo, Pai. Que a paz do Senhor Jesus possa reinar em seu coração. Que as escamas dos olhos, Pai, sejam retiradas e que elas possam compreender de fato o que elas precisam, Pai. E o que elas precisam é a plena paz em Cristo. O que elas precisam, Senhor, é a plena paz em Deus. O que elas precisam, Pai, é da Tua presença, porque a partir disso, Pai, todas as coisas demais vos serão acrescentadas, Senhor. Que nós possamos, Pai, estarmos sempre debaixo das Tuas asas, sendo protegidos, sendo orientados e sendo cuidados pelo Senhor. O Senhor é o único Deus da nossa vida e toda honra e toda glória é sua. Em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. Amém, minha irmã. E fica aqui mais um AdnaCast. E na próxima semana, na sexta-feira, às 17 horas, se Jesus não voltar, estaremos aqui mais uma vez ao vivo. Deus abençoe e até o próximo